Nesta semana, no Congresso Nacional, em uma sessão conjunta entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, houve a aprovação de um projeto de lei que institui um corte no volume de recursos para o seguro rural, um corte expressivo na ordem de 45 milhões de reais, que traz mais preocupações ainda para o setor em relação a tudo que se discute sobre não só os recursos para o seguro, mas os recursos para crédito rural de uma forma geral, para nos ajudar a entender esse momento, o que isso significa, o que esse corte ou como ele impacta para o setor e que preocupações causa ao produtor. A gente convidou para estar conosco nesta sexta-feira, aqui no Notícias Agrícolas, o assessor técnico da CNA, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, Guilherme Rios. Guilherme, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui para tratar de um assunto tão importante para o nosso setor. Boa tarde, obrigado pelo convite. De fato, esse assunto é muito importante e preocupa muito, porque além desse cancelamento proposto pelo PLN 22 de 2023, que cancelou os 45 milhões ao seguro rural, há alguns dias nós tivemos também uma portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento que já havia cancelado 85 milhões do seguro rural. Então não são apenas os 45, são 85 dessa portaria e os 45 agora desse projeto de lei. Então são 130 milhões de reais que vão prejudicar bastante a contratação do seguro rural. E Guilherme, a gente está falando de um corte num volume de recursos que já era aquém, né? Já se mostrava aquém das necessidades efetivas do setor, né? Como é que esse corte impacta agora nesse montante total e por que você imagina que houve o caminho para que essa medida fosse de fato, esse PL fosse de fato aprovado no Congresso? Olha, a demanda do setor para 2023 no seguro rural era de 2 bilhões. Então, na lei orçamentária foi aprovado apenas 1,06 bilhões, que já era um volume bem aquém da necessidade do setor. O setor calculou que seriam necessários esses 2 bilhões para alcançar pelo menos a mesma área de 2021, que foram 14 milhões de hectares. E agora, com esses cortes, a gente chega num montante, em 2023, de apenas 5,5 milhões de hectares cobertos com o PSE, que é o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. E esses cancelamentos têm em total desacordo com a demanda do setor. Já há alguns meses, a própria CNA vem enviando ofício aos ministérios solicitando essa suplementação. E essas medidas, esses cancelamentos, os recursos foram direcionados a fomento da agropecuária. E o setor definia que, neste momento, além do fomento, o seguro rural era uma prioridade maior. Então, isso é bem preocupante e agora o setor vem se mobilizando para conseguir essa suplementação o quanto antes. Nós já estamos aí em outubro, e esse recurso tem que estar disponível o quanto antes, porque os produtores precisam contratar o seguro rural antes do plantio. Então, agora tem muitas culturas que já estão no auge do plantio, isso preocupa bastante. E quando a gente pensa nessa condição, dessa busca pela suplementação, isso quer dizer, Guilherme, que esse corte, ele pode ser, não sei se essa é a palavra mais adequada, mas ele pode ser revertido, a gente pode ver uma mudança ou isso só vem, de fato, via suplementação, isso vai ter que ser uma batalha e pode durar um pouco mais de tempo do que o ideal, do que o adequado para que a safra corra de fato e literalmente em segurança? Olha, o seguro rural, quando ele foi aprovado na lei orçamentária do ano passado, ele foi tido como não contingenciável. O que isso significa? Que ele não poderia sofrer cortes. Então, teve esse corte, esse volume que foi cancelado, ele vai ter que ser reposto de alguma forma até o final do ano. Mas a preocupação é isso, o volume já não era suficiente, então a gente precisa de uma suplementação, que é um caminho diferente dessa reposição do que foi cancelado, e que o volume cancelado seja recoberto o quanto antes, porque, como eu disse, a agricultura tem um timing, a gente tem zoneamentos climáticos e tudo mais, então, por mais que o recurso venha de volta, ou a gente tenha uma suplementação logo no fim de dezembro, a gente não vai conseguir aplicar, não vai conseguir operacionalizar. Então, é uma situação bem urgente, esse recurso tem que estar disponível o quanto antes. Guilherme, quando a gente pensa nos problemas e nos impactos, claro que essa questão do timing ela é talvez a mais grave, a mais séria, mas aqui, que outras preocupações, em que mais isso impacta o andamento da produção agrícola no país? Que outras consequências a gente pode ter com esse corte, que lembrando, como você bem colocou, não são só esses 45 milhões, mas eles se acumulam com outros 85 milhões de reais? Olha, além da redução da área coberta, né, a gente saiu, é o segundo ano consecutivo em redução de área coberta, a gente saiu de 14 milhões em 21, 7,3 em 22 e agora a gente está próximo dos 5,5. Então, é uma redução drástica, é um número de área bem maior descoberta, a nossa agricultura é bem maior do que isso, e muitos produtores que estão deixando de acessar o seguro rural. O seguro é uma ferramenta totalmente importante para o produtor, garantir não só os seus investimentos, mas também conseguir crédito
no sistema financeiro, uma vez que o seguro é uma ferramenta que abre portas aí dentro do sistema financeiro, do sistema bancário, para que o produtor consiga o crédito rural. Então, a gente sabe que, nesse momento, o recurso que não é aplicado no seguro rural, ele lá na frente vai ter que ser aplicado de alguma forma em renegociação de dívidas ou alguma ferramenta do tipo. A gente tem aí o caso do Rio Grande do Sul, infelizmente passou por essa situação calamitosa com o ciclone. Então a gente sabe, sem o seguro rural, as consequências são muito maiores de não investir nesse momento. Então é um orçamento que a gente tem que enxergar como um investimento no setor. E quando a gente pensa numa safra 2023-24 como essa que está sendo plantada agora, e a gente pensa nas margens de rentabilidade do produtor brasileiro, isso é determinante para garantir a saúde financeira dele. Ele sabe que ele está com uma corda no pescoço, precisa afrouxar um pouquinho, e esse corte no seguro pode mais apertar essa corda, Guilherme. Com certeza, além do produtor estar à mercê do mercado, né, as oscilações de preço, tem o clima que ele não tem controle nenhum. Então, é uma situação bem preocupante. O seguro rural é uma ferramenta de gestão de riscos que ajuda o produtor nesses momentos. Tem seguro específico para oscilação de preços. E sem essa ferramenta agora, o produtor está totalmente desamparado. Então, o setor, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a CNA, vem trabalhando aí, demandando, cobrando do governo para que a gente consiga essa suplementação de forma imediata. Guilherme, antes da gente entrar no ar, a gente comentava justamente sobre essa perspectiva da CNA em torno desse assunto, né? Eu falei que a gente tem recebido da nossa audiência aqui muitas preocupações em torno desse assunto. Quando chegou essa notícia, a gente recebeu muitos questionamentos do que fazer agora, o que esperar. E quando eu trouxe essa perspectiva para ti, você me disse, olha, não só em relação ao seguro, mas sobre o crédito de uma forma geral. A gente está falando de uma preocupação quase que crescente sobre esse volume de recursos de crédito rural, e a gente está vendo o custeio acontecendo, depois as operações seguintes. É uma preocupação de fato crescente em torno do crédito de uma forma geral? Sim, a gente tem recebido muita demanda de todas as federações estaduais de agricultura e pecuária que estão ali na ponta com os produtores, trazendo esses relatos. O produtor está indo na agência, não está encontrando o crédito rural ali, e o crédito rural, assim como o seguro, ele também tem prazo para ser aplicado, prazo para ser contratado. Então é uma situação bem preocupante como um todo. O produtor não está conseguindo recursos para segurar seus investimentos e muitas vezes nem conseguindo fazer os investimentos pela falta do recurso. O recurso de suplementação que faz a equalização, que deixa as taxas do recurso do Plano Safra mais baratas, acessíveis aos produtores, também já está no fim. Algumas delas já estão com utilização de 99%. E na última semana, a gente presenciou aí em diversas instituições financeiras a suspensão de contratação. E a gente tem recebido bastante esses relatos dos produtores que estão procurando crédito, não estão conseguindo, e por isso estão deixando de fazer diversos investimentos, expandir área, e a gente sabe, quando acontece isso, a gente deixa de garantir a segurança alimentar não só do Brasil, mas também boa parte do mundo, uma vez que nós somos um dos maiores exportadores de alimentos. Você citou essa questão dessa movimentação, dessas adversidades climáticas que o Sul sofreu esse ano, mas eu queria entender também, Guilherme, se tudo que se acumulou de problema com o clima no Rio Grande do Sul, por exemplo, 3 anos de secas muito agressivas, perdas pelo clima bastante severas, isso tudo também agrava-se diante desse quadro de dificuldades para fazer uma nova safra diante dessa dificuldade de capitalização que produtores não só gaúchos, mas de outros estados também em função de outros problemas de clima tiveram, e também a sua permanência na sua atividade, a própria saúde financeira do produtor fica muito comprometida, né, principalmente nessas regiões onde os problemas vieram se acumulando nas últimas temporadas? Sim, a gente tem aí a situação agora da pecuária de corte e de leite, que vem sofrendo com quedas expressivas nos valores, né? E são produtores que financiaram nos últimos anos uma safra, uma produção com elevados preços de insumos e agora está tendo que vender com baixos preços de mercado de seus produtos. Então ele não está tendo condições de arcar financeiramente, além daqueles que foram afetados nos últimos anos aí por questão de seca. A gente teve em 2020 e 2021 na região centro-sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, diversas perdas aí, principalmente no milho. Então esses produtores ainda estavam se recuperando e agora tem mais essas novas questões, falta de recurso, o clima novamente teve essa inversão, agora estão sofrendo com excessos de chuva, então o produtor está ficando desamparado. Então é nesse momento que as políticas públicas, seja de crédito, seja de seguro, vêm para amparar o produtor, e o governo tem que estar de olho nisso, não pode deixar o produtor desamparado num momento tão crucial. E é isso que o setor vem trabalhando. A gente precisa de suplementação e de previsibilidade. Os recursos têm que estar disponíveis no momento que o produtor vai utilizar, porque senão ele fica na situação desamparado dos recursos para financiar e também para segurar toda a produção.
E como é que não, né? Ou já está havendo uma primeira sinalização do governo diante disso, diante de como ele pode começar a pensar essa suplementação, ou como ele vai trabalhar para reverter esse quadro e começar a atender mais produtores? Já há uma conversa prévia com o governo, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Fazenda, para que essas coisas comecem a tomar um outro rumo, Guilherme? Olha, a Frente Parlamentar da Agropecuária já vem em articulações há diversos meses, apontando que o recurso faltaria, apontando que o recurso está faltando, e o governo se posicionou favorável, falando que trariam essas medidas. Então agora a gente está esperando que de fato seja cumprido, né, não fique só no campo da promessa, para que a gente consiga dar esse amparo ao produtor. Mas a cobrança é constante. Nas últimas semanas aí, diversos parlamentares que representam ali a FPA e o próprio IPA tiveram reuniões com o ministro da Agricultura, o ministro da Fazenda e a própria ministra do Planejamento e Orçamento, apontando as dificuldades e a necessidade de recurso. A gente sabe que tem uma dificuldade com o orçamento, né, os limites de gasto aí, mas é um recurso essencial que vai amparar um setor que representa quase um quarto da economia. Então, esse recurso tem que estar disponível e o setor vem se mobilizando para que tenha essa suplementação não só para o crédito, mas para o seguro e que esteja aí disponível de forma imediata também. Bom, a gente vai continuar acompanhando, Guilherme. Por enquanto, eu te agradeço muito pelas informações e pelos detalhes, e principalmente por essa resposta à nossa audiência de que, de fato, as articulações estão acontecendo, que a CNA está abraçando, acolhendo essas demandas para que o mais rápido possível as coisas caminhem justamente por outras trilhas, por outros caminhos, para que a gente possa atender esse produtor e ele ter um pouco mais de segurança para avançar com os seus trabalhos de campo. A gente está na iminência de um novo recorde na produção de soja, nos consolidando como o maior exportador mundial de milho. Quer dizer, a gente tem um caminho muito próspero pela frente, mas a gente precisa ter ali os nossos pares também nos apoiando nesse caminho, né? Com certeza, esse é um momento ali que o setor tem que estar reunido, trabalhando com os mesmos objetivos ali, em prol de dar esse auxílio ao produtor. A gente está finalizando esse ano civil, né, mas a safra ainda vai até julho do ano que vem, então tem muito trabalho a ser feito para garantir todo esse esforço aí, todo esse recurso necessário. É isso mesmo. Guilherme, o Notícias Agrícolas está de portas abertas para qualquer novidade que vocês tenham para dividir com a nossa audiência, com os produtores rurais desse país. Fiquem à vontade, é só entrarem em contato com a nossa equipe, a gente abre o espaço para que a gente possa continuar informando e orientando os nossos produtores. Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos e até a próxima. Até a próxima, Guilherme. Pois é, senhoras e senhores, essa é a situação até esse momento. Temos esse segundo corte, então, de 45 milhões de reais, contra um outro corte já de 85 milhões numa outra ocasião. Esse corte veio também para ser, né, um total de, portanto, 130 milhões de reais. E esse corte ele vem para o seguro e esses recursos, segundo esse projeto de lei, eles serão realocados em ações para fomento da agricultura e pecuária. Ótimo, nós precisamos de recursos de fato, mas a questão do seguro, qual é? A gente tinha um orçamento de 1 bilhão e 60 milhões de reais contra uma necessidade muito maior do que essa, um pleito inicial da Frente Parlamentar da Agropecuária, o último pleito de 1 bilhão 1 bilhão e meio de reais, e a gente está falando então agora de um corte, né, de mais 130 milhões no orçamento. E como o Guilherme explicou, quando aprovado na lei do orçamento, ele não poderia sofrer o corte. Sofreu, então vai ter que haver a suplementação. Então, já está acontecendo essa articulação com a Frente Parlamentar da Agropecuária, Governo Federal, Ministério da Agricultura, Ministério do Orçamento, Ministério da Fazenda. Então ali, ministro Carlos Fávaro, Fernando Haddad, Simone Tebet, todos ali precisam estar alinhados e precisam ouvir essas demandas. A própria CNA muito articulada ao lado da FPA. Então estamos acompanhando esse caso. Essa é uma notícia que chegou nessa quarta-feira. A aprovação foi no final do dia dessa quarta-feira, ali numa sessão conjunta entre Câmara e Senado, e agora a gente vai ver como ficam os desdobramentos e como o Guilherme apontou, algo grave que precisa ser rapidamente suplementado, porque a gente vai diminuindo, né, enxugando a área assegurada, o que implica numa série de outras consequências e principalmente agride a saúde financeira do produtor, que fica mais vulnerável. A gente vai continuar acompanhando todos os detalhes dos desdobramentos do orçamento do seguro rural aqui no Notícias Agrícolas e te trazendo essas informações para que você seja sempre o produtor rural
mais bem informado do Brasil. Continue conosco, porque já já os meus colegas vão assumindo aqui a bancada para te trazer mais informações ao longo dessa sexta-feira. Até mais. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.